Shalom, irmãos. Saúde a todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo, mas esses últimos dias eu tenho vivido assim muitas experiências, muitas situações intensas, e eu preciso relatar, até mesmo porque parte dessas situações podem ser avisos de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para aquela que está sendo tirada do meio da igreja, né, a noiva do Senhor. E então, depois do meu devocional nessa manhã, eu senti um direcionamento de estar gravando esse vídeo aqui. Tudo começou, irmãos, com o fato de eu olhar para dentro de mim e estar vendo que a minha vida estava completamente inadequada, né? Eu vendo todo aquele burburinho de ser falado, dos eventos, das catástrofes, e de repente eu olhei para dentro de mim e acabei vendo que eu não estava preparado. Eu que preguei tanto, eu que falei tanto sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, eu preguei para tantas pessoas, e de repente eu olhei para dentro de mim, eu olhei para a minha vida e vi que eu estava absurdamente longe, que eu estava muito longe do Senhor. E a verdade é que eu já não tinha mais nem forças para lutar, eu já não tinha mais forças para continuar caminhando. Eu já estava simplesmente congregando só nos domingos, e a minha vida devocional que eu tinha com o Senhor eu já havia perdido, de oração, de leitura da palavra, de consagração, eu já havia perdido tudo. Meu ministério eu já havia perdido. Eu estou aqui dentro de uma igreja vazia. Quero que vocês vejam isso. Uma igreja vazia. Foi-se embora os instrumentos, foi-se embora os músicos, foram embora todas as pessoas. Deus permitiu com que nosso ministério se devastasse de uma forma tão grande que a igreja fechou, né? E tudo isso aconteceu, e associado às minhas próprias crises espirituais, crises ministeriais, ainda tinha essa crise extra de um dia ter tido um ministério, o Senhor ter entregue um ministério, e de repente um vento forte do inferno passar e fechar a igreja. E assim vocês imaginam como estava a minha alma, totalmente destruída, porque eu havia perdido meu ministério e eu estava simplesmente mal com Deus, simplesmente eu estava sem esperança mais. Eu já estava caminhando até mesmo para uma separação, porque eu fiquei assim muito mal perante o Senhor, e eu não queria saber mais de nada, nem da minha própria família. E aí foi quando eu comecei a ouvir falar que os eventos escatológicos estavam cada vez mais próximos, e toda essa situação, né, estava de novo muito intensa, essa questão da preparação para o retorno do Senhor Jesus, da preparação para a volta do Senhor, e estava ficando cada vez mais intenso. E aí dentro de mim eu chorava, né? Dentro de mim eu já estava assim sem nenhuma esperança. Na realidade, irmãos, o meu coração estava assim muito duro. Eu nunca passei por uma situação como essa que eu passei agora recente.
E aí eu ouvi uma voz dizendo para mim que eu devia fazer, que pela minha situação tá extremamente grave, eu devia fazer um jejum de 3 dias para Deus começar a fazer um processo de restauração de novo. E aquilo soou para mim extremamente desafiador. Eu não estava mais lendo minha Bíblia, eu não estava mais orando, eu não estava mais jejuando como eu jejuava, e a minha vida estava assim completamente assombrada, né? Pelo pecado, pela frieza espiritual. E aí, quando Deus me deu esse desafio de fazer 3 dias de jejum, aquilo ali não soou nada agradável para mim, para minha carne, mas eu sabia que se eu não fizesse, se eu não obedecesse, o que ia acontecer é que eu ia ter uma piora tão grande que talvez até eu voltasse a comer todo o vômito que eu tinha comido no passado, todo o envolvimento com práticas erradas aos olhos do Senhor, eu ia reincidir naqueles pecados novamente, e com força total. E aí, mesmo sem forças, eu fiz 1 dia e meio de jejum, e aí o céu parecia de bronze, parecia que nem sequer Deus estava me ouvindo. Eu fiz esse jejum e eu não aguentei mais que 1 dia e meio, e aí eu falei para Deus, eu falei para Ele: Senhor, me perdoa, porque eu fiz só 50% daquilo que o Senhor requisitou de mim. E foi quando eu percebi que houve uma tímida mudança dentro de mim, né? Eu comecei de novo a querer ficar longe do pecado. Eu comecei de novo a ler a palavra, ainda que timidamente, orar. Eu comecei a buscar de novo ao Senhor nesse período. E assim, eu percebi que durante esse tempo que eu estive longe do Senhor, foi se consolidando na minha mente um tipo de evangelho, um tipo de cristianismo muito estranho, uma santidade que eu até tinha tentado estabelecer na minha vida, uma santidade que eu tinha tentado estabelecer na minha vida, mas primeiro eu não tinha conseguido estabelecer essa santidade, eu havia até desistido. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu havia desistido de ver televisão, desistido de andar de short, de ver filmes, e eu queria viver uma santidade assim mais embasada pelo externo. Eu havia ficado um tempo sem WhatsApp, e eu havia feito tantas coisas para ver se eu conseguia voltar com a minha vida com Deus, e nada daquelas situações resolveram, nada daquelas situações conseguiram me trazer de volta para o caminho que eu andava, para o caminho de santidade que eu andava. E aí foi quando eu olhava para tudo ao meu redor e eu dizia: eu não vou mais conseguir, eu estou aqui me arrastando, estou aqui tentando fazer tantas coisas para Deus, mas
eu não estou conseguindo voltar para Ele. E aí, na semana passada, mais ou menos dia 18 de abril, 17 de abril, no período que coincidiu com o congresso de louvor e adoração da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha, eu tive um sonho antes do congresso. Eu sonhei, na realidade não foi um sonho, foi uma visão. Isso foi assim totalmente atípico. O tratamento de Deus já veio através dessa situação. Eu nunca havia tido, assim, que eu me lembre, uma visão. E de repente, de madrugada, eu nessa busca arrastada, nessa busca sôfrega, eu tive uma visão. Eu vi assim mechas de cabelo diante de mim, e essas mechas de cabelo sendo colocadas no meu cabelo, como se fosse para fazer um aplique de cabelos, para o cabelo ficar grande. E aí eu fiquei lutando, mas na minha mente logo veio aquela associação de Sansão. Quando ele havia caído, quando ele havia sido derrotado, ele entregou o segredo dele, de que a força dele, a aliança dele estava no nazireado dele, no fato do cabelo dele ser grande, que era um pré-requisito do nazireado dele. E quando ele entregou aquilo quando ele entregou aquele segredo, ele perdeu toda a força. E aí eu percebi que o Senhor estava querendo me falar algo muito semelhante a isso. Ele estava querendo me dizer que a minha força havia se extinguido, a minha força espiritual, eu estava fraco, caído, com os olhos vazados, como Sansão, porque meus cabelos haviam sido cortados, e ali o cabelo era símbolo da força. E ele me disse que os meus cabelos, e assim, na visão eu via que meus cabelos não iam crescer de forma natural, mas iam crescer de forma sobrenatural, iam ser implantados, simplesmente um cabelo grande. E aquilo para mim, no momento eu não entendi, como assim? E aí foi quando eu vi um link de chamada do canal do Diante do Trono para o congresso da Igreja Batista Lagoinha, para o congresso de louvor. E aí eu comecei a participar daquele congresso online, assistindo. E irmãos, eu não tenho palavras para descrever o tratamento que Deus fez em 3 dias na minha vida de congresso. Para começar, eu quero dizer para vocês que eu já tinha até perdido a fé no Diante do Trono, porque eu acompanhei por anos e anos o Diante do Trono. E aí, de repente, eu vi que a pastora Ana Paula começou a se aprontar demais, e produzir o cabelo e ficar muito bonita. E na minha mente de falsa santidade, agora eu sei que é falsa santidade. Na minha mente de falsa santidade, eu concluí que ela não podia fazer aquilo, e que por causa disso não havia mais poder naquele ministério. Olha só como é a religiosidade, irmãos. E aí uma das primeiras coisas que Deus foi quebrando era aquela mulher que estava ali naquele altar daquele congresso, muito bonita, muito produzida, e foi usada o congresso inteiro, além de toda a equipe do congresso. Eu quero destacar algumas situações que foram colocadas ali naquele congresso. E uma das situações que eu quero destacar, que tem total associação com
esse crescimento de cabelo assim de forma sobrenatural, é a questão da adoração. Eu havia me esquecido que a adoração tem um poder tão tremendo de tratar, de curar e de libertar. Eu havia me esquecido desse detalhe. E em 3 dias eu fui tão curado na minha alma, que eu não tenho palavras para descrever essa cura que eu recebi. E muito da cura que eu recebi, que eu tenho preservado agora, é através da adoração. Às vezes a minha alma não quer orar, eu fico e eu já fiz um compromisso de adorar e adorar e adorar. E um compromisso de orar também, de ficar na presença do Senhor, um compromisso que eu nunca mais tinha conseguido exercer com força de hábito. O compromisso da oração. O Senhor fez eu lembrar de novo dos heróis da fé e aqueles homens que um livro que eu havia lido há muito tempo, de Orlando Boyer, onde fala sobre os heróis da fé. E o Senhor fez eu lembrar desse livro, e Ele fez eu lembrar que quando eu vivia em vitória, quando eu vivia em santidade, houve um período que eu orava 3 horas por dia, e aí eu me senti desafiado a pegar e acabar de vez com aquele manto de carnalidade, de fraqueza espiritual na minha vida. E aí foi quando eu decidi orar pelo menos 1h30 ou 2 horas por dia, e passar o dia orando em línguas e falando com o Senhor, colocando meu coração. E ali naquele congresso a pastora Zenete ministrou: você que pensa, ela disse que Deus estava colocando no espírito dela algo relacionado a Deus trazer algo novo para pessoas, e era aquilo que eu estava precisando. Eu já estava cansado, já tinha muitos anos e muitas idas e vindas, altos e baixos, e eu precisava de algo novo de Deus. E ela disse que você que pensa que Deus vai reformar a sua vida, vai trazer, tipo como se Deus fosse restaurar. Não é isso, Ele vai fazer algo maior do que Ele já fez. E aquela palavra entrou no meu espírito, e era aquilo que eu estava precisando. Eu não queria mais ser restaurado para lugares antigos, para momentos que eu tinha vivido com Deus. Eu queria algo novo, eu queria algo diferente, algo maior. E eu recebi aquela palavra e fui liberto pelaquela palavra. Uma americana ministrou uma profecia também, não sei o nome dela agora, de que muitas pessoas estavam em gaiolas espirituais, e o Senhor falou que aquilo era comigo também, e que anjos estavam abrindo a cabeça de muitas pessoas e tirando aquela mente velha, com tudo que tinha sido ministrado, aquela mente cheia de religiosidade, cheia de coisas que simplesmente não estava ajudando em nada, e Ele ia operar e dar uma nova mente. Eu recebi e fui curado também. E logo depois de todas essas ministrações, o que vocês acham, né? O diabo nunca desiste de nós. Logo depois dessas ministrações, ele trouxe sonhos assim de que não adiantava nada daquilo. E no dia que ele trouxe esses sonhos novos, hoje também foi um dos dias que ele trouxe sonhos dizendo que não ia adiantar de nada, que eu ia ficar caído. Mas uma primeira vez ele já havia trazido esses sonhos. E aí foi o dia que eu me levantei com a minha nova mente. Glória a Deus. Com a minha nova mente, eu me levantei
e orei 2 horas nesse dia e declarei no reino do Espírito a minha nova mente, o meu novo tempo, e aquele dia foi vencido. Irmãos, isso é sobrenatural. Porque todas as vezes que o diabo me dava um sonho de que eu ia cair, de alguma forma eu acreditava e aquele dia era péssimo e eu caía, e agora foi diferente. E hoje também aconteceu isso. Mas nesse dia que eu orei bastante, que eu clamei bastante, que eu já sabia que estava estabelecido um novo na minha vida, nesse dia o diabo colocou isso na minha mente, de que aquele dia seria um dia que eu cairia, né? Que todas as vezes que eu me lembro dele ter colocado sonhos negativos, aquele dia era um dia péssimo para mim, e de forma atípica. Ele colocou esses sonhos e aquele dia eu venci, mas uma situação Deus impregnou na minha alma, e foi tão interessante que nesses dias de adoração o Senhor entregou até uma composição para mim e para o meu filho. Meu filho é músico, tecladista, baterista, e o Senhor entregou uma música para nós, uma música que fala exatamente sobre essa situação. Olhei para dentro de mim e não havia mais aquela fragrância gostosa, aquele aroma tão doce. O nome da música é Perfume Novo. E era exatamente isso que eu estava precisando, de perfume novo dentro da minha alma, de ter tirado toda aquela fragrância podre do pecado, e se estabelecer um perfume novo. Eu estava precisando daquilo. E o que o Senhor colocou impregnado dentro de mim é que eu devia de novo ter paixão pela santidade. Irmãos, houve um momento no meu passado, na minha vida, hoje eu estou com 39 anos, mas houve um momento que eu era tão apaixonado pelo Senhor, tão desesperado pela presença dEle, eu queria tanto o Senhor que eu não queria mais nada, só queria o Senhor. E nesses momentos eram os momentos mais felizes da minha vida, e eu queria viver aquilo de novo. Na realidade eu não queria viver aquilo, eu queria viver algo maior do que aquilo. E aí é quando o Senhor coloca, esses dias têm sido dias em que o Senhor tem colocado no meu coração esse desejo de ter paixão pela santidade. Eu até compus uma música, né? Coloquei a letra, mas falta só a melodia da música, que tem esse tema, paixão pela santidade. Irmãos, é muito bom quando você tem dentro de si a paixão pela santidade. Quando você sabe que o pecado está diante de ti ali, mas você, dentro de ti, tem o espírito de santidade, você se vira, você procura se distanciar do pecado. Irmãos, é simplesmente maravilhoso isso. Viver buscando esse nível de santidade com o Senhor é simplesmente maravilhoso. E eu nunca pensei que eu pudesse ser tratado de novo, né, pelas ministrações lá do Congresso da Lagoinha. E o Senhor fez isso na minha vida. E muita religiosidade caiu por terra. Muita tradição minha que eu já tinha esquecido, que eu já tinha tirado, mas eu recoloquei aquela falsa santidade de novo. E esses dias têm sido dias que o Senhor tem me ajudado. Não vou dizer para vocês que eu já alcancei o 100%, mas dentro de mim, na minha alma, na minha mente, houve uma mudança de direção, né? Houve uma mudança radical de direção. E aí, dentro de todo esse contexto, eu estava aqui hoje buscando ao Senhor na igreja,
na igreja que o Senhor entregou a nós e que de repente tudo se foi, tudo foi embora. E Deus colocou e eu senti no meu espírito, né, uma impressão, e aí eu não tenho certeza se é impressão minha, mas pode ser algo de Deus, e é por isso que eu quero fazer esse registro. Dentro de todo esse contexto, eu estava adorando, eu estava buscando, eu já tinha programado a ficar 1h30 na presença de Deus, já havia passado desse tempo, estava dentro desse tempo, aliás, e aí foi quando eu recebi no meu espírito, assim, um comando dizendo que a igreja que agora está vazia, como vocês podem ver, que não tem ninguém. Na realidade, nós temos alguns discípulos que hoje nos acompanham, mas indo para outra igreja batista. Nós estamos congregando em outra igreja batista, mas nós não lideramos mais, né? E Deus colocou essa impressão, eu creio que seja Deus, de que essa igreja que hoje está vazia vai novamente ser cheia de pessoas. E aí eu fiquei perguntando, isso é impossível, né? Ser restaurado tudo que Deus fez aqui. Essa igreja já foi um dia lotada de pessoas, né? Eu fiquei pensando, é impossível. E aí eu creio que seja Deus. Ele disse que não é impossível. Ele disse para mim, eu creio que seja Ele, irmãos. E eu posso estar errado, sim, não nego isso. Que as igrejas que estão cheias vão se esvaziar. Esses próximos dias são dias em que as igrejas que estão cheias vão começar a se esvaziar, porque esses dias são dias de juízo. Os dias que estão vindo são dias de juízo. E são dias em que as igrejas que estão cheias vão se esvaziar, e as igrejas que estão vazias e fechadas podem se restabelecer. Por quê? Porque no caso específico aqui, nós estamos tentando buscar a visão de Deus, a presença de Deus verdadeiramente, enquanto as que estão cheias já acham que está tudo ok, que Deus está feliz com cada uma delas, né, e que não precisam de nada. E aí eu posso me perguntar, e você pode perguntar, como que uma igreja vazia, uma igreja fechada hoje pode voltar a ser cheia de pessoas novamente? E aí a resposta é depois que o avivamento vier. Há a promessa de um grande avivamento da parte de Deus, um avivamento de âmbito mundial, né? Onde assim muitas pessoas serão salvas, serão curadas. E quando é que esse avivamento vai vir? Esse avivamento vai vir quando vierem os juízos da parte de Deus. Antes do Senhor, eu tenho crido nessa palavra, antes do Senhor tirar a igreja da terra, vai vir muitos juízos, porque se Deus se habilitar a levar hoje aqueles que estão preparados, vai ser um percentual mínimo de pessoas. E eu creio que Deus precisa chacoalhar esse mundo, Deus precisa fazer algo muito forte a nível mundial para as pessoas começarem a despertar, porque o mundo está impossível de se viver aqui. E nós temos ouvido falar sobre os 3 dias de escuridão, nós temos ouvido falar sobre a possibilidade de catástrofes, de meteoros chegando,
E sinceramente, irmãos, eu creio que tudo isso pode acontecer. E como essas grandes igrejas não acreditam em nada disso, são elas que vão se esvaziar. E aí vai ser um tempo de grandes oportunidades, onde nós podemos pregar o Evangelho e consolidar as pessoas, falar sobre os avisos que foram dados de Deus, e muitos não creram, muitos não acreditaram, e novamente ter uma grande colheita de almas. Não é para o nosso enriquecimento, não é para a nossa glória, mas é porque nós acreditamos naquilo que estava sendo falado pelos profetas de Deus, de tempos de juízo. Então eu quero deixar registrado isso, porque pode ser que não seja uma palavra do meu coração, pode ser que não seja algo meu, mas algo de Deus, onde um templo que hoje está vazio por causa da falta de direção, por causa da desobediência, por causa de tantas coisas erradas que o Senhor já tratou. Eu agradeço a Ele porque Ele já tratou. Pode de novo ser um templo em que muitas vidas serão libertas, salvas, antes do arrebatamento acontecer. E fique atento em nome de Jesus, porque nós temos ouvido muito falar sobre os 3 dias de escuridão. Então, o Senhor pode fazer com que isso aconteça, para que muitas pessoas sejam salvas, sejam restauradas, sejam libertas.